bem, na aula de hoje nós vamos falar, por exemplo, a respeito da relação entre inflação e a quantidade de moeda presente numa dada economia. O primeiro tópico, então, que nos interessa para essa aula é a gente tentar pensar o que é inflação. Na verdade, inflação é a variação do nível geral de preços numa dada economia qualquer. Nós vamos poder observar que esse nível geral de preços varia fundamentalmente em torno de três grandes questões. O primeiro é aquilo que nós chamamos de inflação de demanda. E a inflação de demanda ocorre quando, na verdade, eu tenho uma demanda que é, de alguma forma e por qualquer motivo, maior do que a oferta. Eu posso ter, por exemplo, uma oferta deprimida e uma demanda que tenha se mantido a mesma, ou eu posso ter ainda uma oferta que se manteve a mesma e uma demanda aquecida para determinado momento. Ora, se nós sabemos que a demanda ocorre de maneira superior à oferta, levará o produto àquele que pagar o maior valor. Resultado, nós teremos então uma situação de novo ponto de equilíbrio que você aprendeu lá com a professora de microeconomia, a Amanda Aires. Você se recorda então que quando eu tenho uma situação em que a demanda é maior do que a oferta, nós temos uma mudança no preço de equilíbrio e também na quantidade de equilíbrio. Sabemos assim que nós temos um segundo tipo de inflação, que na verdade nós chamamos de inflação inercial. A inflação inercial é aquela que, na verdade, vem de períodos anteriores. Um exemplo clássico para você, em termos de inflação inercial, é, na verdade, o reajuste de tributos, normalmente municipais ou estaduais, tendo como base a inflação do ano anterior. Imaginemos uma hipótese, que o IPTU na cidade de Recife tenha sido reajustado para o ano fiscal de 2011, baseado na inflação do ano de 2010. É razoável, então, que você possa pensar que, na verdade, como o tributo foi reajustado baseado na inflação do ano anterior, houve, abre aspas, uma contaminação da inflação de 2010 na inflação de 2011. Isso porque o reajuste de tributos é, na verdade, um dos elementos que é mensurado para o cálculo da inflação do ano corrente, portanto, do ano de 2011. Se a majoração do tributo se deu em virtude da inflação do ano de 2009, ele maculou já a inflação do ano de 2011, portanto, seguindo uma inflação que nós chamamos de inercial. Mas nós podemos pensar ainda num outro tipo de inflação, que na verdade é quando eu tenho uma situação estrutural da economia, ou seja, um aumento generalizado de custos na produção de bens e serviços dentro da economia. O exemplo clássico disso foi o primeiro choque do petróleo e o segundo, respectivamente, lá em 1973 e 1979. Quando eu tenho, na verdade, uma inflação estrutural, os custos básicos da atividade produtiva foram majorados. O resultado é que eles devem ser transferidos para o preço final dos produtos, parcialmente ou totalmente, e aí você aprendeu também com a professora Amanda Aires que isso depende da elasticidade da demanda, e aí nós sabemos que essa cunha tributária pode ser mais aplicada ao produtor, caso a demanda seja elástica, ou ainda ao consumidor, caso essa demanda seja inelástica. Sabemos assim que, na verdade, quando eu tenho um aumento generalizado dos custos de produção na economia dada por um choque exógeno, externo ao processo, nós temos então uma inflação estrutural. Bom, mas a questão fundamental é a gente tentar pensar qual é, na verdade, a relação entre inflação e emissão de moeda. E aqui eu quero te lembrar que nós temos dois grandes grupos de pensadores diametralmente opostos. O primeiro é aquele grupo que nós chamamos de monetaristas, muito mais ligados a uma escola de pensamento clássico da economia liberal, e do outro lado nós temos um outro conjunto de pensadores ligados ao John Maynard Keynes, que na verdade vai formular uma teoria completamente diferente na relação entre a emissão de moeda e a questão inflacionária. Para a gente visualizar isso, vamos dar uma olhada lá nos nossos slides? Acompanha comigo. Muito bem, nós estamos falando para você a respeito de inflação, e aí eu quero te lembrar que
que inflação é, na realidade, a variação, né, do nível geral de preços numa dada economia qualquer. Quero te lembrar que essa inflação, por exemplo, pode acontecer por um choque da demanda ou ainda um choque da oferta, pode ser inercial. Quando nós estamos falando, por exemplo, de um choque da oferta, nós podemos estar dizendo para você que nós estamos falando de uma inflação estrutural, ou seja, quando a estrutura produtiva é afetada pela majoração de um preço de um bem que é um insumo básico para a produção. O exemplo clássico aqui é o setor de energia elétrica ou ainda o setor de petróleo. O choque da demanda ocorre, na verdade, quando eu tenho uma oferta que é menor do que a demanda, ou seja, uma demanda superaquecida, provocando, então, a busca, né, pelo aumento da lucratividade por parte das firmas e a consequente majoração de preços. E nós podemos ter ainda a chamada inflação inercial, quando eu tenho a contaminação da inflação de um ano para a inflação do ano seguinte. Exemplo, se na verdade o chamado IPVA, o Imposto de Propriedade Veículo Automotor, de 2011, foi baseado na inflação do ano de 2010, que respondeu por 5,91%, na verdade nós sabemos que a inflação de 2011 já está, de alguma forma, contaminada por esse índice, que majorou o preço de um imposto qualquer, passando a inflação do ano de 2010 para o ano de 2011. Nós temos então uma situação aqui, para você poder comparar, que foi a inflação média mensal no ano, numa evolução no Brasil de 1940 até o ano de 2010. Inflação mensal medida pelo IPC da FIPE. Né? Nós vamos poder observar, então, que enquanto essa inflação, lá no ano de 1940, era de apenas 0,8%, ela vai crescer de maneira muito significativa, alcançando, por exemplo, alguns ápices, durante o período do regime militar com 5,3%. Deixa eu só alterar a cor dessa caneta aqui, que o vermelho não ficou bacana. Vamos alterar aqui, vamos botar uma cor mais interessante que a gente consiga visualizar. Então, lá no golpe militar, quando ela subiu para 5,3%, nós vamos ter lá a crise dos juros da dívida, né, entre a década de 70 e a década de 80, o quadro de hiperinflação no Brasil, como, por exemplo, o Plano Cruzado, o Plano Collor e ainda o início do Plano Real, né, e depois, na verdade, essa taxa, né, média mensal caindo lá no ano de 2010 para 0,6% novamente. Observe que nós estamos falando de uma taxa média mensal. Ora, aí nós temos duas grandes posições de pensadores econômicos. O primeiro são os econômicos chamados de, os economistas, chamados de ortodoxos, ligados à corrente monetarista, normalmente ligada à escola clássica ou neoclássica, né, que vem de Adam Smith. Eles afirmam que, com várias nuances, essa corrente afirma que a emissão injustificada de moeda é sempre ruim, porque acaba sempre tendo como resultado um aumento da inflação e a instabilidade do sistema, sem nenhum efeito sobre o nível do produto gerado e do emprego operantes na economia. Bom, vamos traduzir, né? Vamos lembrar o que esses caras da escola monetarista, na verdade, estão falando. Eles estão falando o seguinte, que todas as vezes em que um Estado emite uma quantidade de papel moeda maior do que a quantidade de riqueza efetivamente gerada dentro desta economia, portanto, emitindo papel moeda de maneira desnecessária, eu provoco necessariamente inflação. Porque na economia nós trabalhamos aí, basicamente, com preços relativos. Ora, se nós sabemos que há uma abundância de moeda presente na economia, mas que de uma maneira geral não foi gerada a riqueza equivalente, a tendência então
é que eu tenha uma oferta de moeda maior do que a sua demanda. Se a oferta é maior do que a demanda, a tendência é de que o preço relativo dessa moeda caia e que, portanto, ela tenha a capacidade de comprar menos produtos. Portanto, nós temos uma situação dupla que a gente poderia pensar. A primeira é que quando eu emito papel moeda, na verdade, os agentes já se preparam para um excesso de moeda presente no mercado e majoram os seus preços, ou ainda quando eu tenho, na verdade, a perda do valor aquisitivo dessa moeda, porque o equivalente em riqueza não foi gerado, e aí automaticamente o preço relativo da moeda cai em relação ao preço do produto que se mantém estável e que, portanto, eu gerei um fenômeno inflacionário. A capacidade de compra da moeda não é a mesma que se obtinha no passado. Vamos voltar para o nosso slide. Bom, na verdade, o principal argumento que esses economistas utilizam na defesa das suas proposições é chamada de equação quantitativa da moeda. O que eles afirmam, né? Que os meios de pagamento, né, versus a velocidade de circulação da moeda é igual ao nível geral de preços dentro da economia, né, versus o produto agregado real. Portanto, se N vezes V é igual a P vezes Y, na verdade, nós sabemos que qualquer emissão de moeda que não tenha, na verdade, o correspondente em produto agregado real sendo gerado é inflacionário. Mas nós não temos somente esse grupo. Nós podemos pensar num outro grupo de economistas que, na verdade, nós chamamos de heterodoxos, né? Que acreditam que em determinados contextos, elevações em M, ou seja, na quantidade de moeda circulante na economia, podem produzir elevações em Y, ou seja, na geração de produção de bens e serviços e também em emprego, em vez da elevação de preços, ou seja, do nível geral de preços, principalmente se tais elevações decorrerem de elevações nos gastos do governo. Essa tese é, na verdade, uma tese que nós chamamos de keynesiana, defendida lá pelo John Maynard Keynes. Ele vai dizer que, na verdade, quando nós temos uma situação em subutilização, ou seja, incapacidade ociosa por parte dos agentes econômicos, o Estado pode e deve emitir moeda. Ao emitir moeda, na verdade, eu permito, por exemplo, o aumento do gasto público. E o aumento do gasto público gera aquilo que nós chamamos de demanda agregada dentro da economia. E o aumento da demanda agregada faz aumentar o produto e também faz aumentar o emprego sem que haja o correspondente em geração de inflação. Visualiza comigo de novo. Bom, o que na verdade é afirmado? Se houver capacidade ociosa nas empresas, ou seja, na verdade as firmas estão atuando abaixo da sua curva total de possibilidade de produção, e com desemprego de mão de obra, certamente a economia está sofrendo de um problema de escassez de demanda agregada. De modo que o aumento nessa demanda, provocado pela elevação dos gastos do governo, pode dinamizar a economia, reduzir a ociosidade e elevar o nível geral do produto e do emprego, sem afetar ou afetando apenas marginalmente os preços. Vou te dar um exemplo clássico que foi adotado pelo Brasil quando explodiu a crise econômica mundial de 2008. O que o Brasil faz? Aumenta os gastos públicos através do PAC, do Programa de Aceleração de Crescimento. Resultado positivo, né? Aumentou o produto interno bruto do Brasil e o Brasil alcançou a posição de 7ª maior economia do mundo e a taxa de desemprego bateu em 6,3%, a menor taxa observada nos últimos 30 anos. Mas, se Keynes estivesse correto, a taxa de inflação não teria sido afetada. E não foi o que ocorreu. Na verdade, nós vamos poder perceber que no ano passado a inflação foi de 5,91, portanto, 1,41 percentual acima, né, do centro da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional.
Bom, além do controle estrito sensu, né, da oferta monetária, os gestores da política monetária têm ainda ao seu dispor, né, um outro instrumento bastante importante, que é a taxa de juros. Ora, nós sabemos, né, que o déficit público é equivalente à diferença entre o valor dos investimentos públicos e a poupança do governo em conta corrente. Nós sabemos ainda que o déficit chamado de nominal engloba toda e qualquer demanda por recursos provenientes do setor público, inclusive o pagamento de juros nominais sobre a sua dívida. Sabemos que o déficit operacional exclui do cálculo da dívida e, portanto, do déficit, as correções monetárias e também a variação cambial. O déficit primário não considera as despesas e receitas financeiras, por exemplo, como pagamento de juros da dívida. Ora, se nós sabemos, então, né, que, na verdade, o governo tem déficits, ele também tem duas grandes alternativas para financiar esse déficit. O primeiro, por meio da emissão de dívida pública e, portanto, aí entra o componente que nós acabamos de citar, que são os juros. Os juros, então, têm, na verdade, uma função dupla. Primeiro, financiar, né, a dívida pública e, no outro lado, controlar, né, a demanda dentro da economia, enxugando a liquidez presente no mercado, ou ainda por meio da emissão de moeda, o aumento da base monetária, que, segundo os monetaristas, gerará inflação, né, e no caso, né, dos neo-keynesianos ou dos keynesianos, na verdade, gerará o aumento do produto e também o aumento do emprego, sem o equivalente correspondente de inflação. Então, graças ao monopólio da produção da moeda corrente, o governo, por meio do Banco Central, tem o poder de senhoriagem, que lhe permite tanto aumentar a base monetária em termos reais, por exemplo, disponibilizando mais moeda na economia, quanto se apropriar dos ganhos advindos da desvalorização dessa base para aumento dos preços, o chamado imposto inflacionário. O déficit público não é a única causa de expansão da base monetária. O crescimento dos créditos do setor privado e o aumento das reservas internacionais também constituem operações ativas do Banco Central. Portanto, a forma correta de entender a equação que liga a dívida pública e o déficit público é: déficit público é igual à variação na base monetária mais a variação da dívida líquida do governo. Ok? Muito bem. Mais uma etapa cumprida, né, dessa nossa aula de macroeconomia, sistema monetário. Forte abraço e até a aprovação.